gente! Vocês estão no blog da Boadrasta, eu sou a Yara Maria e hoje a gente vai conversar sobre guarda compartilhada. E eu tenho um convidado muito especial que me deixa muito honrada, que é o Dr. José Eduardo Branco, da JE Branco Advogados, meu amigão, que veio aqui dividir um pouquinho do conhecimento dele sobre essa área. Obrigada, Zé, por vir aqui no nosso blog e por conversar com as nossas leitoras. Então vamos lá, gente. A primeira pergunta para o Dr. José Eduardo é: o que é guarda compartilhada? Yara, para a gente explicar o que é a guarda compartilhada, talvez seja mais simples a gente explicar o que é o contrário da guarda compartilhada. Que a guarda compartilhada é uma novidade no mundo jurídico, uma inovação que a lei trouxe, no sentido de facilitar a convivência das crianças com os pais quando há a ruptura do casamento. O comum anteriormente era a guarda regulamentada. Então, a guarda regulamentada é aquela que o juiz de direito fixa como vai ser feita a visitação. A guarda se estabelece com um dos pais e o outro passa a ter horários, passa a ter datas para fazer essa visitação, para acompanhar o desenvolvimento e o crescimento da criança, mas de uma forma regulada, de uma forma acompanhada, para que, inclusive, não haja atrito entre os pais. Esse sempre foi o modelo utilizado. A ideia da guarda compartilhada é exatamente permitir que ambos possam exercer esse pátrio poder, possam acompanhar conjuntamente, decidir junto o que é melhor para o desenvolvimento da criança. Então você elimina essa regulamentação e passa a permitir que essa criança receba, então, na mesma proporção, a influência tanto do pai quanto da mãe. A tônica dessa guarda compartilhada é exatamente a harmonia, a compreensão, a parceria que deve continuar existindo entre o casal que se separou com relação à educação, à criação e à manutenção dos filhos. Isso é a ideia da guarda compartilhada. José Eduardo, diga uma coisa pra gente. Essa guarda, ela pode ser mudada a qualquer momento? É interessante ela ser mudada quando ela muda efetivamente no cotidiano dessas famílias? Ou isso não interfere muito? Yara, o que pode ser mudado ou modificada é a regulamentação da guarda que já existe, né, e pode ser transformada na guarda compartilhada. Uma vez que já se estabelece a guarda compartilhada, como não há necessariamente regras, não é? Mas há a conveniência do casal para a educação dos filhos, então não é necessário mudar pontos específicos. Se fosse uma guarda regulamentada, sim, muitas vezes você pode mudar esse ponto, aquele ponto, às vezes a criança vai mudar de escola, datas de viagem e assim por diante. Doutor José Eduardo, diz uma coisa, tem alguma relação entre a guarda compartilhada e a pensão alimentícia? Como eu mencionei, a guarda compartilhada é um instituto novo, ou seja, as decisões judiciais que fixam e normatizam isso estão se construindo. Porém, os juízes não costumam eliminar a obrigação de pagar alimentos por conta da guarda compartilhada. Não é pelo fato de participar mais da vida do menor que deixa de existir a necessidade material do pagamento da pensão alimentícia, não é? Essa obrigação patrimonial de alimentos, ela vai permanecer. Pode apenas sofrer alguma mudança da forma de fixação, mas a guarda compartilhada não exclui de forma alguma a obrigação alimentar, que tem uma outra natureza. Agora eu quero saber, no caso dos pais que têm a guarda dos filhos e passam a morar com uma outra pessoa, como que fica a responsabilidade dessa madrasta no caso dela morar todos os dias com esses enteados? Muito bem. Yara, veja bem, o conceito de família evoluiu. Então hoje nós temos um conceito de família muito mais elástico, tá certo? Então a criança pode morar com os avós, ela pode morar com os pais, com a madrasta, com o padrasto e assim por diante, né? A família
da criança é efetivamente aquela célula menor onde ela está inserida, aquela célula mais próxima que ela está inserida. O vínculo que ela tem é de parentesco por afinidade, ou seja, a madrasta passa a ser a figura materna dentro daquele lar. Então ela tem toda a responsabilidade que teria a mãe, que tem o pai, que é a responsabilidade de educar, de contribuir com a formação do caráter dessa criança, de propiciar uma convivência benéfica, uma convivência onde possa haver a evolução intelectual dessa criança. Essa é a responsabilidade, né? Seja da madrasta ou do padrasto, de quem efetivamente educa, tem a responsabilidade de educar, como tem a mãe, como tem o pai. Muito bacana, bem legal. Achei bacana saber disso. Então vamos lá, nossa última pergunta. Eu quero saber, no caso do pai que tem a guarda dos filhos e os enteados moram com ele, e esse pai vem a falecer, essa madrasta, ela tem direito à visitação depois? Ela tem direito a requerer guarda? Como que fica essa situação dela? Quem tem a guarda do menor, nesse caso, pelo que você está perguntando, provavelmente é o pai. Será analisado pelo judiciário qual é a condição desse menor. Quanto tempo ele convive com a madrasta? Como é essa convivência? Porque o que se busca na fixação da guarda é exatamente você estabelecer o melhor para a educação do menor. Então pode ser que a guarda venha a ser deferida para a madrasta. Não há decisões já nesse sentido, né? Embora via de regra exista a preferência aos parentes mais próximos e assim por diante, a madrasta não deixa de ser um parente próximo. Muitas vezes ela pode ter uma convivência tão harmônica, tão positiva com esses menores, que de fato o mais indicado seja que eles continuem com a guarda dela. Então não é impossível que isso aconteça. Pelo contrário, às vezes pode até ser a melhor solução para aqueles menores, dependendo dos outros parentes, qual é a condição dos demais parentes, qual é a condição da mãe, não é? Se a guarda estava com o pai, por que estava com o pai? De forma que não há impedimento que se fixe essa guarda e prossiga-se com a madrasta. De outro lado, se isso não acontecer e as crianças vão morar com a mãe, também ela tem, por conta desse vínculo socioafetivo que se criou, não é? Afinal de contas, ela exerceu o papel de mãe durante um determinado tempo, durante muito tempo dessas crianças, desses menores, e o judiciário há de reconhecer, como tem reconhecido, o seu direito de visitas, fixando, se for o caso, se for necessário, não é? Como isso deve acontecer, como se devem estabelecer essas visitas. Muito bom, muito obrigada, doutor José Eduardo. Eu agradeço. Pela participação no nosso blog. Eu acho que foi muito bacana as respostas. Espero que ajudem vocês de alguma forma, quem estiver passando por um momento de guarda ou de divórcio, enfim, que vocês possam se beneficiar dessas respostas. O que eu posso falar para vocês sobre guarda, no meu caso especificamente, a guarda da minha enteada é da mãe. A gente exerce uma guarda compartilhada no dia a dia dela. A casa principal dela é a da mãe dela, embora ela tenha tudo que ela precisa na minha casa. Ela tem o quarto, o espaço, brinquedos, tudo. Só que a gente decidiu fazer de uma forma que ela tenha as coisas dela. Então ela não tem o enxoval da casa da mãe, nem o enxoval da casa do pai. Ela traz e leva as coisas dela de acordo com a vontade dela. Brinquedos, roupas, jogos, o que ela quiser. Isso é muito positivo. Eu vejo e sinto ela uma criança muito segura e muito feliz por conta disso. E isso dá uma tranquilidade, assim. Então eu espero que vocês tenham gostado do post de hoje. Sexta-feira que vem a gente se encontra de novo. Se você curtiu, dá um like, compartilha aí com seus amigos. E sexta-feira a gente se encontra. Bye, bye. Obrigada.